Isso que você falou, acho que é bem interessante mesmo, né? A gente às vezes acaba confundindo religiosidade, religião com espiritualidade. E de fato são duas coisas que são diferentes, né? Eu venho de um lar cristão, meu pai é cristão, minha mãe é cristã, e assim, desde pequeno eu frequentei a igreja, a gente tinha um conceito de que existia um algo maior pra gente. E logo no começo, né, quando eu era criança, eu fui acometido por uma doença, né. Na verdade, como que foi essa história? Meu pai é médico também, e ele sempre, né, como médico na família, só tem meu pai de médico. Então toda vez que tinha alguma reunião familiar, alguma coisa, ele sempre media a pressão dos meus tios, todo mundo, tal. E eu lembro que quando eu tinha lá por volta de uns 10 anos de idade, mais ou menos, eu era gordinho, né, eu era gordinho. E eu lembro que eu era gordinho, mas era aquela época que a gente só assistia filme de Rambo, Arnold Schwarzenegger, e eu pensava: "Pô, eu quero ser que nem esses caras, tal", mas eu era gordinho. Mas tudo bem, fazer esporte, tal, não sei o quê. E um dia, quando eu estava com 9, 10 anos de idade, eu lembro, gente, na casa da minha avó, meu pai estava medindo a pressão dos meus tios, tal, "Ó, tá boa, tá boa, tá boa". Aí ele mediu a minha pressão, e deu uma pressão alta, né. Mas assim, eu era Quantos gordinho, anos? eu tinha 9, 10 anos. Caraca, velho. E não é que eu era obeso, assim, eu era É. gordinho. Aí meu pai achou estranho, e tal, falou: "Não, vou medir de novo, tal". Aí na 14 por 9, alguma coisa assim, pra uma criança, né. Aí: "Não, não, fica em repouso", aí ficou nisso, aí chegamos em casa, meu pai mediu a pressão alta, e aí, meu pai como médico pensou: "Existe alguma coisa e não é alguma coisa normal, né". E aí foi um ano que eu comecei a passar no médico direto, comecei a fazer vários exames e tudo mais. E eu lembro que a pressão mais alta que eu me lembro de criança foi 17/10, como criança medindo na endocrinologista infantil, eu lembro direitinho. Era ali perto da Paulista, o Caramba. consultório, é. Mas que é? Algum desvio, algum distúrbio, alguma Então, coisa? e aí a gente começou a investigar, me viraram do avesso, comecei a fazer um monte de exame e tal, investigou rim, parte central, e fazia exame, não achava nada, não achava nada. E aí chegou uma hora, depois passou um ano e pouco, aí falou: "Não, é porque tá gordinho", né. Aí em um ano, eu lembro direitinho, com 10 anos de idade eu era gordinho, aí com 11 eu estava magro, porque igual eu falei, eu era um gordinho ativo, fazia judô, fazia futebol, tal, mas aí fechou bem a dieta ali, e aí foi o meu primeiro conceito também da importância de dieta, atividade física, que eu tive que levar a sério, porque assim, falaram: "Meu, você tem algum problema, então você precisa emagrecer", né. Eu como criança já entendi isso, falou: "Meu, eu tô com algum problema, eu vou levar a sério". E aí em um ano eu fiquei magro, né, fiquei magro, eu era forte porque eu treinava judô, tive um certo estirão, só que mesmo emagrecendo minha pressão continuava alta. Aí fez bateria de exame, exame e falou: "Meu, não sabemos o que é, a gente vai dar a opção que a gente vai te dar é o seguinte, vamos começar a tratar essa pressão". Só que na minha cabeça de criança, isso daí bateu muito forte, assim, porque a percepção que eu tinha, assim, eu via filmes de heróis e tal, e de repente eu me vi como o doente, assim, sabe. É uma coisa que me tocou muito, e eu lembro direitinho, minha mãe falou: "Ó, você precisa tomar remédio e tal", eu falei: "Meu, mas eu vou tomar um remédio de um idoso? Eu sou criança, ó, pô, eu emagreci, eu tô bem". "Não, mas você tem um problema, tal". E aí nessa briga, eu já estava meio entrando na adolescência, eu bati o pé e falei: "Não, eu não vou tomar remédio, porque eh, eu sei que Deus vai me curar, né". E eu até fico tocado, assim, né, porque Pô, que isso? aí, adolescente e tal, aí eu lembro que, eu vou chegar aqui num lugar que eu vou mostrar essa diferença realmente da religiosidade e da espiritualidade. E aí eu lembro que aí uma vez num retiro lá de adolescente e tal, tinha um pastor lá que estava pregando, e ele falava: "Não, porque eu tenho o dom da cura e eu tenho o dom da cura, tal". Aí eu pensei: "Pô, vai ser hoje, hoje eu vou me curar, né, hoje eu vou me curar". Terminou lá o culto, tal, aí: quem tem alguma doença, tal, não sei o que lá, entre jovens, vem aqui na frente que eu vou orar, tudo". Aí, opa, eu tenho, fui lá, falei com o pastor, falei: "Eu tenho um problema, tal, queria que o senhor orasse por mim e tudo mais". Aí ele orou, né, aí eu falei: "Meu, tô curado, né, eu tenho certeza, tô curado, tal". Aí um jeitinho, cheguei em casa do retiro, a primeira coisa que eu mesmo já sabia medir a pressão, né. Aí cheguei em casa, pá, medi, estava alta de novo.
Aí eu falei, caramba, meu, tipo, pô, né, se o pastor lá que tem o dom da cura lá não me curou, né, acho que eu tenho uma doença mesmo, tal, fiquei chateado. Aí passou algumas semanas, eu lembro que eu tava lá fui lá no cultinho, né, que a gente chamava cultinho, né, que era o culto dos crianças, adolescentes e Aham. tal. E aí, no ensinamento ali do dia, o nosso líder lá, que era um rapaz muito gente boa, Marcos, que o apelido dele era Sushi, né? Que ele era meio gordinho também e tal. Aí eu lembro que ele ensinou lá sobre uma passagem que, que, o, que a determinada pessoa tinha um problema e ela falava pra Deus, né? Ó, eu tenho um problema, mas só se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. Mas eu não sou digno de querer pedir alguma coisa pra você. E aí isso me tocou bastante, assim. Ah, eu lembro que eu cheguei em casa e, e fiz uma oração bem sincera, né? Falei, Deus, eu não sei o que o Senhor tem pra mim, mas se o Senhor quiser, o Senhor me cura, porque eu fiz tudo que eu podia fazer, emagreci, faço atividade física, eu queria, né, na oração lá do pastor e tal, mas se o Senhor quiser, me cura, porque eu não tenho mais o que fazer. E aí, orei, e aí na sequência fui lá, medi minha pressão, ela tava baixa. Olha, cara, Não, foi um negócio. E depois olha, nunca fiquei mais. arrepiado.